mais harmônica, é isso? Então, pedimos o apoio da equipe espiritual trabalhadora da primavera, a fim de que o estudo de hoje possa render muitas graças àqueles que irão participar, também aqueles que assistirão à gravação no YouTube posteriormente, para que nós possamos acalmar os nossos corações diante da certeza de que nada é por acaso e de que estamos, na verdade, em processo educativo para a regeneração do planeta. Que possamos, diante de vós, amigo Jesus, colocar todas as nossas angústias, tendo a certeza de que o seu abraço é sempre acalentador. Que possamos nos conectar, mesmo que à distância, numa corrente harmônica, a favor de todos os seres. E que diante de toda essa energia que nos envolve nesse momento, eu peço autorização para iniciar o culto de hoje, tendo como mediação nosso querido Daniel, que a gente possa aprender com ele e com aqueles que forem falar um pouco mais sobre a Bíblia e sua relação com a doutrina dos Espíritos. Assim seja. Daniel, tá com você a bola, meu filho. Fica à vontade aí. Beleza, meu querido. Pessoal, boa noite oficial a todos. Que a gente tenha aí um bom momento de conversa. Como já ficou claro, né, a ideia aqui é de mediação, então eu vou semear algumas ideias, fazer algumas pequenas introduções, e todos vocês estão totalmente à vontade para participar, para contribuir, para discordar, tá bom? E a escolha desse tema, né, que eu propus ao grupo, Leitura Espírita da Bíblia, ele se deve a uma percepção que tem sido geral, na verdade, para aqueles que se preocupam com a religião de uma forma mais ampla, ou que tem um olhar mais crítico, né? Que é a popularização, ou eu não sei se é um retorno, mas pelo menos uma popularização de certas leituras bíblicas, fora do Espiritismo, inicialmente, que têm sido, de certa forma, mais literais, mais fundamentalistas, né? Tem tido até, de certa forma, uma relação forte com questões políticas, e é importante a gente trazer essa reflexão também para o Espiritismo, né? Tentar identificar, refletir sobre como nós, espíritas, lidamos com a mensagem bíblica. Então, eu não sei vocês, mas eu percebo no próprio movimento espírita uma certa dificuldade, às vezes, em entender como que nós, espíritas, lidamos com o texto bíblico, né? De vez em quando eu vejo pessoas que têm uma certa rejeição ao texto bíblico. Eu vejo também no movimento espírita pessoas que não chegam a um fundamentalismo como a gente vê em outras religiões, tá? Mas que se aproximam de certos fundamentalismos, de leituras assim bem literais do texto bíblico. E o interessante é que a gente caminhe no meio disso, né? A doutrina espírita nos dá todos os recursos para que a gente analise esse texto, como também os textos mediúnicos, como qualquer tipo de texto, com um olhar muito mais maduro, tá? Muito mais responsável. E quando a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu logo vou passar a palavra a todos aí, claro, né, aqueles que quiserem, logo na introdução, no primeiro parágrafo, a gente vê um destaque que Kardec dá, e ele deixa isso bem claro, que a preocupação daquela obra, especificamente, era a questão moral, acima de quaisquer discussões mais, talvez menos, como é que eu vou dizer, mais secundárias, tá? Questões, inclusive, que são de conflito, que geram conflito. Por exemplo, né, virgindade de Maria, contexto do nascimento de Jesus, algumas outras coisas, ressurreição, apesar de que Kardec entra um pouco nessa questão, tá? Mas então questões assim que geram mais conflito entre os cristãos, elas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, elas são colocadas em segundo plano, tá? E o que é destacado ali? A questão moral. E o que isso sinaliza para mim, pelo menos?
que, como um todo, né, para o estudo espírita do texto bíblico, o mais importante deve ser a questão moral. Tá? As demais questões, elas são importantes? São. Kardec não diz o contrário disso, não eu estou dizendo. As outras questões são importantes, mas elas têm que ser colocadas em segundo plano diante da questão moral. E isso, na verdade, é o coração da discussão que a gente vai trazer aqui. Tá? Uma outra coisa importante é que para nós, tá? É para deixar isso bem claro, porque às vezes quando a gente trata desse assunto, algumas interpretações equivocadas podem surgir, né? E que a gente trata, e a doutrina espírita dá muita importância ao texto bíblico, particularmente ao Novo Testamento, tá? Mas também ao Antigo Testamento, principalmente como um mecanismo, ferramenta para que a gente entenda melhor o Novo Testamento, tá? Inclusive as questões simbólicas do texto bíblico, que são aquelas em que a gente vai encontrar também muita profundidade moral, tá? Elas também são importantes para nós, né? Isso fica claro o próprio uso de parábolas, né, por Jesus, que valoriza muito essa questão do simbólico, essa coisa que essa forma de abordar, na verdade, os assuntos, né, que vai além um pouco da questão racional, né, que mexe com o nosso sentimento, que nos transporta, às vezes, para entendimentos de outras formas. Então, isso não é desprezado pelo movimento espírita, ou não deveria ser, tá? Como também não é pelas obras básicas. Então, repito, o texto bíblico, ele é importante, tá? Ele é importante. Mas ele é submetido, olha que interessante, não só para os espíritas, tá? Mas para qualquer religião cristã ou judaica, ele é submetido de cara a certos pressupostos. Tá? Então, a gente, enquanto espírita, a gente lê o texto bíblico já partindo de algumas coisas. Tá? Uma coisa importante, por exemplo, né, que molda muito a forma como a gente vai ler o texto bíblico, é a nossa visão de Jesus. Ainda mais quando a gente fala de Novo Testamento, né, que é o texto que gira em torno da figura dos ensinamentos de Jesus, né, para nós a ideia que temos de Jesus, enquanto esse espírito que já está numa posição bem mais elevada que a nossa, né, que eventualmente é considerado como superior ou como puro, né, nos textos de Kardec, e quando a gente parte, por exemplo, desse pressuposto, a gente faz uma leitura do texto bíblico que se alinha ao que a gente imagina de Jesus. Tá? Então, isso é muito importante, a gente tem que reconhecer isso. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê um texto que sinalize, eu vou dar alguns exemplos mais à frente, uma violência por parte de Jesus, o nosso pressuposto da figura de Jesus, ele vai, vai emitir um alerta para a gente. Peraí, será que Jesus fez um negócio desse? Tá? Então, isso é natural, é um pressuposto. Outro pressuposto que nós temos, nós enquanto espíritas, são os princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita como um todo. Né? Então, quando a gente lê determinados fenômenos, a gente tenta ler, em geral, associados à mediunidade. Tá? Outras religiões vão associar esses mesmos fenômenos a outras coisas. Tá? Então, é sempre importante a gente partir desse caminho, e Kardec reconhece isso com certa chave de leitura do texto bíblico, né? Uma chave fundamental e que nos diferencia um pouco das religiões cristãs a nível popular, tá? Porque mesmo entre católicos e protestantes a gente vê essa preocupação, mas eu observo que o espiritismo é muito mais tranquilo, é o pressuposto que a gente tem de fazer um estudo sempre em diálogo com a ciência, sempre com respeito, utilizando, buscando diálogos, eu não digo uma submissão completa, tá? A decisões ou a consensos de certos grupos, de forma alguma, tá? Mas sempre em diálogo, respeitando e valorizando as ferramentas da ciência, tá? A gente vê isso lá em Kardec. Tem um texto que é muito legal, eu vou parar daqui a pouquinho para vocês falarem, mas quem quiser me interromper também, fica à vontade, tá? Tem um texto muito legal que eu acho que me faz pensar nisso, é um texto que não é muito conhecido, ele está no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, naquela parte onde Kardec fala, minha iniciação no Espiritismo, né? Vocês devem se lembrar. Onde tem no início, naquele mini diário de trabalho de Kardec, vocês se lembram? E aí tem um momento lá em que ele vai conversar com os espíritos e vai dizer que ele leu a obra de Ernest Renan, tá? A obra que se chama Vida de Jesus. E da década de 60 do século XIX. Tá? Eu acho que é um pouco antes, se eu não me engano, da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Ernest Renan, ele que faz uma leitura, ele está naquele grupo do século XIX que começa a fazer uma leitura mais crítica da Bíblia, né? Um grupo que é muito importante, inclusive para nós,
e ele faz uma leitura bem materialista do texto bíblico. Ele tira tudo aquilo que, entre aspas, né, a gente chamaria de extraordinário ou de milagroso. Aí Kardec lê esse livro, ele fica meio incomodado, ele faz uma pergunta aos espíritos sobre se aquele livro ia abalar o clero, como é que a igreja recebia aquilo. E os espíritos vão dizer para ele, se eu não me engano é Erasto que assina a resposta, os espíritos vão dizer para ele que apesar, né, do Renan ter discordâncias dos espiritualistas, né, porque ele faz uma leitura muito materialista, ele, de certa forma, faz parte de um grupo de espíritos que vem para demolir, né? Vem para demolir certas leituras, certos entendimentos religiosos. Olha que coisa interessante. Então, de certa forma, os espíritos, naquele momento, eles já sinalizam para nós, né, que essa postura essa leitura mais científica do texto bíblico, que não anula qualquer leitura simbólica, nós vamos ver isso, tá? Ela complementa, ela contribui. Essa leitura científica mais madura do texto bíblico, ela é importante para nós espíritas. Tá? E a gente vê Kardec fazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Quando a gente pega lá o capítulo 4, em que ele faz uma comparação de traduções, né, em relação à reencarnação, ele pega livro de Jó, ele pega várias coisas. Você vê que foi o livro do Leon Denis, o Cristianismo e o Espiritismo, e é bem interessante que, tirando as coisas que se tornaram consensuais após o livro, as conclusões do Leon Denis são muito atuais, é bem legal a proposta madura de leitura que ele coloca ali do texto bíblico, né, do cristianismo como um todo, é muito interessante. E tem um outro livro que é bem legal também, que é do Hermínio Miranda, que se chama Cristianismo, a Mensagem Esquecida, que eu recomendo também, tá? Em que é buscada essa leitura, esse diálogo maior com a ciência, tá? E na nossa própria obra, né, publicada pela Primavera, Jesus segundo o Espiritismo, né, eu estou aqui como autor, o Eli também, né, esse diálogo também com as contribuições da ciência. A gente fala ciência aqui, né, gente, mas no sentido mais amplo, que inclui, cara, os métodos literários, métodos históricos, tá? E, de certa forma, até das ciências naturais também, em geral, tá? Não é algo que exclui. Então, gente, para abrir, eu acho importante a gente ter essa base inicial, tá? Eu vou abrir aí para quem quiser comentar, mas só adiantar que no próximo momento, né, pelo que eu me planejei aqui, eu separei em 3 pontos, 3 tópicos, tá? De problemas ou de questões interessantes que a gente pode discutir em relação à leitura espírita da Bíblia, tá? Que são os 3 tópicos, né? Tradução, o primeiro deles, são problemas que a gente observa, redação, tá? E interpretação. Então, essa é a divisão que eu vou partir, né? Que a gente vai abordar a partir de agora. Mas aí eu dou a palavra ao grupo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Contribuir, discordar? Fiquem à vontade. Ou tá tudo bem? Tá muito difícil, gente? Ou tá muito banal? Não sei, tá? Vocês me dão um retorno aí. Não tem nada para falar? Então eu vou avançar, tá bom? Eu vou avançar, eu vou dar uns exemplos aqui. Henrique, quer falar? Não, que às vezes o pessoal tá Na hora tímido. que um fala, já era, né? Então eu vou... Aí eu não consigo falar. Pois é, eu vou abrir a porteira, porque até agora é bem interessante, né, essa proposta que você traz, porque de fato, entre os cristãos, no modo geral, acho que o espírita é o que menos se dedica ao estudo bíblico. Pelo menos é raro nos centros espíritas terem grupos de estudo do texto bíblico, assim, raiz mesmo, né? Lá, a Bíblia. A gente estuda mais sobre a interpretação dos espíritos. Então, o Emmanuel é uma grande figura no movimento que vai trazer, né, a sua interpretação do texto bíblico. Então, assim, de fato, se a gente vê na rodinha assim, de conversa, o espírito é o que menos sabe falar sobre o texto bíblico. E eu percebo que isso acaba sendo muito complicado e é uma desvantagem para nós,
uma vez em que falar sobre a vida de Jesus é uma fonte de inspiração, né, para um modelo que para o próprio Espiritismo é o maior de todos. Sem falar de que com o texto bíblico a gente entende um pouco mais como se vivia naquela época. E a partir disso, né, um pouco mais de como foi fundada a nossa própria civilização. O quanto que de nós também ainda existe, da Galiléia Antiga, daquele Império Romano, que tomava conta praticamente do mundo conhecido na época, né? Então, só para também fazer uma participação, né, eu queria registrar isso, de que talvez conversas como essa possam possibilitar ao próprio espírita a romper essa barreira mesmo de achar que a Bíblia não faz parte da nossa biblioteca básica, de que o Espiritismo vem para superar o texto bíblico, o que é extremamente equivocado, né? Uma vez que, como você diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro que não vem superar o texto bíblico, mas sim, na verdade, ele vem acrescentar novas perspectivas, né? Então, eu penso dessa forma, de que caberia mais ao espírita se dedicar a esse estudo bíblico, porque o próprio Emmanuel nos deixa, talvez, eu acho que Paulo Estevão, quando ele vai tratar de dizer que o texto bíblico, né, passou pela tutoria assim, de grandes espíritos, né, que na medida em que os evangelistas escreviam, eles estavam sendo acompanhados de espíritos da esfera maior, né? Então, assim, existia ali uma inspiração maior, propriamente divina, se a gente parar para pensar, no sentido de que era um espírito que estavam com o Pai, né? Da mesma forma que Jesus colocava, né? Ele e o Pai eram um só. Então, assim, porque existe muito esse preconceito, né, de que a Bíblia ela foi inventada, ou que ela passou por tantas edições, que aquilo que tinha de proposta já foi perdida, mas a gente percebe que não, né? Esses espíritos como o Emmanuel, que eu escolhi para citar, nos dão a certeza de que aquele texto lá, né, passou de fato por um cuidado e ele foi protegido, né, ao longo da história pela própria espiritualidade. São esses pontos assim que eu queria trazer, Daniel. Não, beleza. Mas aí, apesar dessa proteção, que você citou muito bem, né, o Emmanuel realmente ele reforça isso, a gente percebe três aspectos, né, como eu tinha citado, em que a gente pode debater, né, tentar refletir um pouco sobre como a doutrina espírita lida com o texto bíblico, tá? O primeiro que nós separamos, eu vou colocar alguns exemplos aqui, são os problemas de tradução, tá? E por que eu estou colocando eles logo de cara? Porque eles são, Kardec, de certa forma, cita muito, ele debate muito com isso, tá? E tem um capítulo especial no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quer ver, eu acho que é Kardec realmente fazendo esse tipo de análise, né, que é o 23, aquele estranha moral, né? E Kardec logo começa trabalhando uma passagem, né, em que há uma recomendação de Jesus, dizendo para nós, né, que aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe, né, e ele vai citando outras pessoas que nós costumamos amar, né, que aquele que não odiar, ou na passagem seguinte, aquele que não puder abandonar os seus pais, né, não pode ser discípulo dele, tá? Então, quando a gente pega esse odiar, Kardec mesmo vai fazer uma análise interessante, mostrando como que da tradução de uma língua para outra, né, ou às vezes uma palavra que chega para nós, nesse mesmo sentido, né, com um entendimento mais forte, como odiar, como ódio, talvez na língua falada por Jesus não fosse falado dessa forma, tá? Então, esse é um exemplo interessante. Tem aquele também que é famoso, né, que é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus, né? Kardec faz uma análise sobre a palavra camelo, né, questionando, na verdade, talvez, né, possa ser corda, que era uma palavra semelhante lá no aramaico, no hebraico, né,
que seja, mas, claro, falado era o aramaico por Jesus, então poderia ter uma questão de tradução nisso, tá? Então, isso é bem legal, é bem claro, talvez seja o aspecto mais, assim, consensual, até entre os espíritas que talvez não tenham o conhecimento da obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da tradução é algo bem tranquilo no trabalho de Kardec, tá? Nós estamos no capítulo 4 aqui, né, o necessário é nascer de novo, então ele começa a buscar algumas referências lá, possíveis de alguma forma a reencarnação no Antigo Testamento mesmo, compara com traduções, então isso é muito interessante, o que já mostra também, já reforça o que nós falamos no início, né? Há uma preocupação em utilizar as ferramentas, vamos dizer assim, da ciência para analisar os textos, tá? Tem um outro exemplo interessante, aí vocês lembrando de exemplos também, vocês fiquem à vontade, tá? A palavra Espírito Santo, né? Que a gente vai falar dela mesmo, se der tempo. Mas como que ela se tornou uma entidade, uma individualidade, né, nas traduções do texto bíblico, quando, na verdade, quando a gente se volta, pelo menos ao texto mais antigo que nós temos, que é o texto do Espírito Santo aparece, ele não tem artigo, né? E a palavra no grego, quando ela não tem artigo, é uma palavra que a gente traduziria para o português, por exemplo, com artigo indefinido. Então, onde a gente vê o Espírito Santo, muitas vezes o texto original seria um Espírito Santo. Então, olha como é que isso muda, como é que isso, no nosso pressuposto, né? Olha como que isso favorece o entendimento espírita das manifestações do Espírito Santo. Olha como é que para nós fica muito mais simples, né? Adequar isso ao nosso entendimento da mediunidade. Quando, na verdade, a gente tira a responsabilidade de uma individualidade única, que tempos depois acaba sendo, entrando naquele esquema da idade, né? Mas entende que muitas dessas referências, não todas, tá? Muitas dessas referências, na verdade, são naturais para nós, são referências a manifestações mediúnicas, tá? Tem uma outra interessante também, e essa é até debatida fora do espiritismo, assim, tem dentro das religiões cristãs mesmo, a, a, a questão do nascimento, mais menos, né? Eles tentam dar uma apagada, né? Do nascimento, da concepção virginal de Jesus, né? Então, quando a gente vê uma citação em Mateus de Isaías 7,14, né? Se eu não me engano, é esse que é o versículo lá de Isaías, a gente vê aquela vamos dizer assim, de quem virá o a gente já vê teria significado vem, né? Isso modificaria o entendimento, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus. Na verdade, não era uma mãe, um jovem. Essa é uma explicação bem, e é um problema bem interessante a gente analisar, porque jovem e virgem, de certa forma, naquela época, não eram palavras muito distantes umas das outras, né? Dentro da tradição do momento. Tá falhando, gente? Melissa falou aqui. Para mim tá, Daniel. Enquanto isso, posso fazer uma colocação? Você falou... Ah, tá, você quer terminar. Beleza. Melhorou. Melhorou. Não, então pode falar, Melissa, pode falar. Eu estava pensando aqui que a gente está falando, né, que você falou em chaves de leitura para a gente estudar a Bíblia e que a gente utilizasse os princípios espíritas como chaves de leitura, né? Mas assim, é engraçado que eu acho que a gente precisa olhar mais a forma como a gente encara os princípios espíritas. Então, por exemplo, a nossa crença na imortalidade, né? Ela é bem frágil, porque nós vivemos como se nossa relação com Deus é uma relação onde a gente quer ser atendido em demandas totalmente temporais, o que demonstra que, apesar da gente falar que crê na imortalidade, nós vivemos como se ela não existisse.
Então, na hora que a gente utiliza desse entendimento para fazer uma leitura bíblica, né, porque a nossa chave de entendimento, ela fica um pouco comprometida e fica rasa, porque a gente não consegue alcançar o que realmente aquele termo ele quer dizer para nós, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Se alguém não tiver entendido, eu tento explicar novamente. Eu entendi. Você está falando do aspecto racional e do aspecto prático da coisa, né? Eu Às estou vezes está no falando de racional, que a mas não. gente... Exatamente, eu acho que a gente tem, às vezes, um entendimento... a gente tem uma fala que tem um entendimento, mas uma vivência totalmente oposta àquilo que a gente fala que acredita. Bem Sim, oposta mesmo. sim. Então, acaba que essa chave de entendimento na hora de ler, ela fica um pouco também perdida, Exato. E esse entendeu? exemplo que você deu é Porque, muito bom. Ou desculpa, eu te cortei. não, mas era isso mesmo, assim, é como que a gente vive muito uma relação de demanda e de pedidos, querendo ser atendidos de forma totalmente temporal, uma barganha muito grande, mostrando que realmente a gente esquece que é imortal, a gente esquece que existe uma vida espiritual. Tal a identificação com a matéria, né? Então, assim, mas o que eu quero trazer isso é como chave de leitura. Então, Sim, como é comprometido o meu entendimento, a vivência do entendimento, na hora que eu busco no texto, ele vem, claro que vem alguma coisa, porque tem a parte racional, mas ele vem um pouco ou deturpado, ou ele vem um pouco raso, ele não vem com tudo aquilo que ele pode trazer para o meu entendimento, para interiorizar o eu comigo mesma, que isso possa fazer uma diferença na minha vida no dia a dia. Acaba que então viram palavras bonitas somente. sim, sim. E aí é importante aquele caráter simbólico do texto bíblico que a gente destacou, né? Ele é importante que, do meu ponto de vista, pelo menos, ele facilita, às vezes, essas percepções que, além do racional, sabe? Então, quando você, às vezes, mergulha no simbólico, no texto da parábola, né? Ou, às vezes, até de outras religiões, tá? Pelo menos para mim, né? Às vezes facilita muito, né? Junto com a questão racional, que a doutrina espírita pega mais, tá? Às vezes a mergulhar mais de, sabe, de coração mesmo no texto, tá? Porque realmente, sem essa busca de vivência, pelo menos a maior parte do tempo, do conceito da ideia de imortalidade da alma, que foi o exemplo que você trouxe, né? Fica realmente difícil, e Kardec diz isso. Se eu não me engano, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. É difícil você olhar para a mensagem de Jesus e ver sentido quando você não parte desse princípio da imortalidade da alma, tá? Então, acho que é bem colocado. Eu vou avançar um pouco, né? Então, nós falamos da tradução, que é o mais fácil da gente abordar, no meu ponto de vista, tá? No que eu estou falando de mais fácil, tá, gente? Mais fácil do espírita aceitar, tá? E por que eu digo aceitar? Porque muitos de nós viemos de outras religiões cristãs, em geral, tá? E a gente costuma ter, eu pelo menos observo isso no movimento, a gente ainda guarda alguns ranços de leitura bíblica ou de comportamentos religiosos em geral, né? Mesmo quando nos tornamos espíritas. Então a gente tem, eu já percebi que há às vezes uma resistência à própria discussão do texto bíblico, como se fosse algo intocável, tá? E essa não é a proposta espírita. E aí a gente chega num ponto, já que estamos falando disso, que aí começa a incomodar um pouco mais algumas pessoas, que é quando a gente começa a admitir que pode haver erros de redação no texto. Então, o que é um erro de redação? A pessoa escreveu errado, tá? Grosso modo. A pessoa escreveu não da forma como realmente aconteceu, tá? Mas por vários motivos que a gente vai elencar daqui a pouco, o que está no texto bíblico, que Kardec reconhece isso, tá, gente? Não sou eu. O que está no texto bíblico não é isento de erros, tá?
Alguém mandou uma mensagem aqui, depois eu vou ler, deixa eu só concluir aqui. Então, olha que coisa interessante. Tem um exemplo que é bem legal, que eu gosto muito, que é um exemplo que ele é abordado por Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé remove montanhas. Tá? Eu já vou ler aqui, Adriana Lana, eu já vou ler. Então, olha só, tem um momento lá em que Kardec escolhe uma passagem em que Jesus, eu vou resumir bem aqui, está andando com os discípulos, ele sente fome, ele vê uma figueira, não estava em época de figo, mas ele foi lá ver se tinha alguma coisa. Então, Jesus chega na figueira e ele percebe que não tem figo. E aí ele diz assim, ó, que não nasça mais figo de ti. Ele briga com a figueira, né? Olha, Jesus, olha o que Jesus está fazendo. E vai embora. Aí, tempo depois, ele volta naquela região, aí um dos discípulos olha para ele e fala assim, Jesus, olha só a figueira que tu amaldiçoaste. A figueira secou, a figueira morreu. Aí Jesus usa aquele episódio, né, para falar que uma fé, mesmo que pequena, né, pode mover montanhas, tá? Resumindo a questão. Aí a gente vê um negócio desse, e vocês lembram do nosso pressuposto de Jesus, né? Quem é Jesus para nós? A gente, ainda mais nos tempos de ambientalismo, né? A gente consegue imaginar Jesus olhando para uma planta e, com o seu poder, com a sua vontade, matando essa planta ou qualquer ser vivo? Eu acho que é um pouco difícil para nós, né? E olha que coisa legal, Kardec, ele passa batido por isso, porque para ele é muito tranquilo falar disso. Sabe qual é o título que ele dá para essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19? Parábola da figueira estéril. Aí a gente olha para um negócio desse e fala assim, poxa, mas não é parábola. Na Bíblia está falando que aconteceu o negócio. Para Kardec é tranquilo admitir que foi uma parábola. Ué, então tem um erro no texto. Vocês estão entendendo? E é bem interessante que Jesus ele usa a figueira em outros momentos, em outros evangelhos, em parábolas, tá? No sentido simbólico, figurado, tá? O que reforça essa possibilidade. Então, olha que interessante. Para Kardec, não é problema admitir um erro de redação. Mas como que isso aconteceu? Não sabemos, tá? Será que é um telefone sem fio? Um contou que Jesus falou a parábola da figueira, o outro ouviu, contou para o outro, na hora que foi redigir, né? Aquele que redigiu entendeu que Jesus tinha feito aquilo. É uma possibilidade. Tá? Então, olha que coisa interessante, para Kardec é tranquilo. Tem uma outra passagem, essa é abordada no capítulo 14 do Evangelho, aquela que Jesus está pregando para uma multidão, e aí vem uma pessoa e fala assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Aí Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Senão aqueles que buscam a vontade do Pai, algo desse tipo, né? Aí a gente olha para um negócio desse e fica assim, gente, será que Jesus está desprezando a família dele, né? Nós vamos falar até disso depois, quando a gente for falar de interpretação. Mas quando o Kardec vai discutir isso, no capítulo 14, ele fala assim, gente, a gente pode ter problema de tradução aí, a gente pode ter problema disso, problema daquilo, se Jesus disse essas palavras, né? Ou seja, Kardec levanta a possibilidade de Jesus nem ter dito aquilo, daquilo não ter acontecido. Vocês estão vendo? Como é que Kardec se permite essa leitura mais madura, essa leitura mais crítica do texto bíblico, tá? E aí, olha que legal, eu acho que o capítulo por excelência disso, o texto por excelência de Kardec, para deixar isso claro, tá? É o capítulo 15 da obra A Gênese, né? Os milagres do Evangelho, e o 17 também, quando vai falar das predições do Evangelho, né? Em que Kardec faz um debate, e ali ele levanta hipóteses, que eu acho muito interessante, ele não bate o martelo, tá? Ele começa a levantar hipóteses para explicar os milagres, os ditos milagres, né? E muitos ali ele vai dizer que podem ter sido parábolas, podem ter sido coisas que não aconteceram. Ele dá outras possibilidades, tá? Ou seja, liberta a gente ainda mais desse literalismo, às vezes de querer forçar ou entender certas coisas, tá? E é o que eu digo a vocês, isso incomoda alguns espíritas, aqueles que talvez ainda guardem um pouco desse tradicionalismo cristão antes de se tornarem espíritas. Isso se incomoda um pouco, tá? E eu acho que a gente pode se libertar disso. Mas lembrando, isso não é desprezo, isso não é descaso com o texto, pelo contrário, isso reforça a importância do texto, tá? Porque eu busco no texto, igual que a Melissa estava comentando, eu busco no texto algo que tem que me modificar, algo que me propõe uma modificação ética, moral, uma reflexão íntima. Eu quero ir além do detalhe.
E isso, pelo menos no meu entendimento, é respeitar mais o texto bíblico do que, às vezes, me apegar a um detalhe e ter que, às vezes, ficar formulando, fazendo malabarismos, né, para explicar aquilo, para não negar aquilo. Tá? Então, olha que coisa legal. Há essa liberdade. Tá? E o Henrique falou muito bem. Há essa proteção da espiritualidade? Sim. Mas sabe qual é a maior preocupação da espiritualidade superior? Qual é a maior preocupação de Jesus? Que essa mensagem moral sobrevivesse. Que essa questão ética, né, transpirasse do texto bíblico. E isso é inegável. Isso é inegável. Kardec coloca lá na introdução do Evangelho. Né? Apesar de todas essas briguinhas, todas essas discussões entre as religiões cristãs sobre o que é verdade, ou como interpreto aquilo, ou como interpreto isso, né? A questão moral, claro que há exceções, né? Mas a questão moral, de certa forma, ela sobrevive, ela está no texto. Tá? E partindo, por exemplo, do nosso pressuposto de Jesus como exemplo máximo de caridade, a gente, de forma muito tranquila, consegue escolher o que assumir como verdadeiro, né? O que desconfiar, porque a gente muitas vezes não vai ter certeza, na maior parte das vezes, né? E o que rejeitar. Tá? Então, isso vem do nosso pressuposto, da ideia que nós temos de Jesus, que é construída, de certa forma, também, né, a partir dessa mensagem moral que sai do texto bíblico, tá? E ela é inegável. E aí, outra coisa também, aí até trazendo contribuições de fora do Espiritismo, né? Se a gente falou do erro de redação a partir do telefone sem fio, tá, gente? A gente pode ter erros também, intencionais ou não, tá? Daqueles que copiavam os manuscritos, tá? A gente tem a questão das intenções teológicas e doutrinárias daqueles que registravam. Então, não é que eles inventavam com má fé, apesar de que a má fé pode estar presente em qualquer situação. Travou aí, gente? Não, né? Alguém dá um ok para mim aí. Tudo certo, Daniel. Valeu, que deu um negócio aqui. Então, os caras, olha só, sem nenhuma má fé, eles tinham essa preocupação maior com a questão moral, essa intenção com a questão moral, teológica, doutrinária, tá? Então, eles se permitiam tranquilamente fazer, às vezes, pequenas alterações para que aquela mensagem ficasse mais clara. O que hoje, para nós, soaria como uma quebra de direitos autorais, um absurdo, né? As pessoas lidavam de forma diferente com esse tipo de coisa, tá? Então, tem isso também. Beleza. Então, em relação, gente, só para abrir um pouco aí para quem quiser falar, a questão da tradução ou da redação, vocês gostariam de fazer alguma contribuição ou alguma pergunta? Eu vou até aproveitar para ler aqui o que a Adriana mandou. Não, essa pergunta não é impertinente, não. Essa pergunta é muito boa, tá? Olha só, realmente, eu vou responder aqui bem rapidamente, tá? Até tem um texto que o Humberto escreveu esses dias, que vai sair na revista Humberto daqui a um tempo. Realmente a gente, muitas vezes, deixa de lado as contribuições, vamos dizer assim, as abordagens, né, de outras religiões, tá? A gente, claro, o cristianismo é a nossa raiz, isso é inegável, tá? Mas a gente pode buscar sim, tá? Isso não é nenhum problema, não. A gente pode buscar, sim, referências, ensinamentos, aprendizado, até deveria, tá? Em outras figuras fora do espiritismo, em outros textos, tá? Então isso também é interessante, tá? Não é nenhum problema, não. Só que aquela questão, o nosso pressuposto, tá? Então, a gente olha para esses textos partindo já de certas concepções morais, certas concepções éticas, né? Não é um vale tudo que a gente está colocando aqui, nem você, né? Nem a Adriana falou isso, não. Mas se isso realmente não é muito abordado, e é verdade, tá? É uma pena, porque essas religiões têm uma contribuição grande a dar também. Exato, Adriana, eu também estou nessa. Eu vou estudando outras religiões, eu vou ficando mais espírita. Por esse que você citou e por outros motivos também. Eu desliguei minha câmera aqui, tá, gente? Por causa da questão de sinal. Mas alguém quer comentar mais alguma coisa ou eu posso partir para o último tópico? Daniel, Henrique, por favor. Então, gostei dessa questão que você trouxe de tradução, mas é sempre bom reforçar que nós temos duas, acho que pode, para ser bem simples, né? A gente teria
dois momentos de análise do texto bíblico. Um que seria aquele de buscar entender de fato o que havia se escrito a primeiro momento, e por isso que é interessante esse resgate para a identificação de alguns equívocos, propositais ou não. Mas é bom sempre reforçar de que a questão moral, que é o mais importante, que você disse, que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se sobressai a isso, né? E que, se a gente partir desse pressuposto também, a gente pode estudar o texto bíblico sem se preocupar muito, ou entender que isso seja algo que deveria nos preocupar de muita forma, de tamanho gigante, a questão da tradução. Me enrolei todo. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que para muitas pessoas entender que o texto bíblico foi alterado pode significar que a fonte já foi toda contaminada, sabe? Então eu vejo às vezes, por isso que eu estou querendo justificar muitas vezes essa dificuldade do espírita de abraçar o texto bíblico, é que por muitos um erro de tradução acabou inviabilizando toda a mensagem. E que, na verdade, nós estamos tratando de detalhes, porque o essencial permanece, né? Porque o espírita precisa ter a tranquilidade de entender que, embora hajam equívocos, o mais importante permaneceu. E que é muito louvável buscar essas novas traduções ou novas interpretações justamente para mostrar que o Espiritismo não contradiz aquilo que Jesus pregou, mas muitas vezes contradiz alguns princípios teológicos que vieram depois de Jesus, né? Inclusive a própria noção de quem é o próprio Jesus, que depois de um tempo da sua desencarnação foi se confundindo com o próprio Deus, e que isso faz parte da produção humana, mas não na moral ou naquilo que Jesus se preocupou em passar para nós. Entendeu? O que eu estou querendo dizer, para tentar ser mais claro ainda, é que o que é do homem na Bíblia pode ser questionado, e está certo de ser questionado, no sentido de buscar cada vez mais lapidar essa joia, que ainda é bruta para muita gente. Mas o cerne da moral de Jesus, ela está, nem que seja nas entrelinhas, né? E acho que é isso, né, que eu estou querendo dizer assim. Existe uma moral que ela permanece, mesmo que a gente, enquanto humanidade, tenha colocado várias camadas de interpretação por cima daquilo que Jesus, de fato, disse, né? Tem várias tirinhas na internet que aparecem Jesus indo embora, assim, né? E falando várias coisas, e no final um cutuca o outro, falando o que ele disse mesmo, né? Ou seja, a partir dali, partiu do desencarne de Jesus, é a interpretação, né? E aí está certo de ser sempre revisitada, questionada de forma correta, de forma séria, para a gente desenvolver mesmo todo esse estudo que é belíssimo, né? Assim, caberia várias chegar a um pouco dessa profundidade toda que você está trazendo, né? Não sei se o Glover quer falar. Daniel, posso falar? Posso falar, Henrique? Claro. Pode. Beleza. Vou trazer uma breve experiência minha, talvez até um contraponto, concordando com tudo que vocês falaram, muito bem colocado, aliás. Fui convidado uma vez para falar sobre um livro em determinado centro espírita, e eu notava que esse grupo, eles traziam à luz do conhecimento dos espíritos, dos grandes espíritos, né, que a gente tradicionalmente conhece, André Luiz e Emmanuel e papapá, enfim.
E aí eu resolvi levar para esse estudo a interpretação do capítulo, mas trazendo textos bíblicos, provocativamente, quase que uma intenção umbralina. Então eu comecei a fazer citações da Bíblia e fui vendo que as pessoas estavam gostando da exposição, mas no final as pessoas que coordenavam aquilo falaram, mas você não citou Kardec. Mas eu citei Jesus à luz da Bíblia e à luz da minha interpretação espírita, que é a interpretação de Kardec. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque muitas vezes também, por mais que a Bíblia possa ter distorções, o Cristo, Jesus, ele disseminou aquela semente ali naqueles médiuns e apóstolos, muitos médiuns, como João, porque ele sabia que ia ter distorções, mas é a palavra viva dele, e ele mesmo diz que ia enviar o Consolador. E o Consolador, ele depuraria isso e trazia o cerne do entendimento. Mas não podemos ter medo também, e eu faço esse exercício, de olhar a palavra pura, a terra bruta, e tentar interpretá-la ela, e depois ler o texto também kardecista para ver o nosso grau de entendimento da palavra na Bíblia, comparativamente à palavra do Evangelho de Kardec, né? Segundo a doutrina kardecista. Porque o que eu noto, às vezes, é que o Espiritismo ele vai cadenciando tão intensamente na doutrina desses líderes que nos puxam, e a gente esquece que a raiz e o cerne de tudo é Jesus, é o cristianismo. Que somos uma semente, uma célula que veio depurar isso à luz do Espiritismo, mas que o protagonista ainda é Jesus. Então a gente pode sim interpretar, a gente tem essa liberdade, no meu ponto de vista, de ver a Bíblia com uma ótica totalmente diferente, com uma interpretação de Kardec, mas também temos a liberdade de interpretar Kardec, que viveu em outra época que não a nossa. Até pela própria doutrina espírita, que é a razão, que enfrenta a razão em toda a época da humanidade. Então isso o Espiritismo nos dá, mas a gente ter essa liberdade de buscar na essência da Bíblia, acho muito importante. Acho que são as origens, por mais que tenha distorção, é a base, é a história, e como Kardec estudou, outros vão estudar, outros estudarão, e isso que vai enriquecer a doutrina. Exato, exato. É exatamente o que Kardec fazia, né? Como ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele olha para o texto, tá? Então, até foi bom você ter colocado isso, gente, eu sei que não transpareceu das suas palavras, tá? Mas eu não quero de forma alguma, eu repito o que eu disse no início, né? Que pareça aqui que a gente está diminuindo a importância do texto bíblico, tá? E eu repito, a proposta de leitura que Kardec traz, e não sou eu, tá? A proposta de leitura que Kardec traz, ela é libertadora, tá? E libertadora por quê? Faz com que a gente consiga enxergar a moral do texto, que é o que você propôs, Glover, que a gente consiga enxergar o ensinamento do texto desapegado ou desprendido de detalhes sobre os quais a gente não tem informação, a gente não tem certezas, tá? E às vezes eu vejo algumas posturas mais tradicionalistas, de algumas pessoas espíritas, em relação a defender que determinadas coisas foram daquele jeito, né? Ah, mas se não for assim, como é que vai ser? As pessoas, olha, a individualidade, eu não tô falando, ninguém fez isso aqui, não. A individualidade pode dar o entendimento que quiser, tá? A proposta de abordagem aqui é simplesmente trazer a leitura, a forma como Kardec lia, né, e como os espíritos liam, tá, na codificação. Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque na individualidade, cada um pode abraçar o tradicionalismo que quiser, tá? Isso aí, cada um fica à vontade. Mas, repito, a minha proposta aqui é ver só como que Kardec exercitou essa leitura, tá? Que eu acho que é um bom exemplo para nós, como vocês colocaram aí, beleza? E aí, só para a gente ir caminhando para o encerramento, que seria, na verdade, talvez o mais interessante, tá? É a questão da interpretação. Porque muitas vezes a gente observa, às vezes, algumas posturas que colocam que o espírita faz a leitura correta, os demais não sabem o que estão lendo, né? Quando, na verdade, isso é uma postura um pouco arrogante e que esconde algumas posturas que, às vezes, nós temos diante da Bíblia e achamos que não temos, tá? Por exemplo, em relação à leitura literal. Eu não estou dizendo que a leitura nunca pode ser literal,
Vou dar um exemplo em que a gente faz leitura literal, tá? Quando a gente entende, por exemplo, que João Batista é a reencarnação de Elias. A gente não deduz isso do texto bíblico? Para nós não é uma leitura literal, não é algo que nós assumimos, e Kardec trabalha isso muito bem, com argumentos muito bons. Então, se você vai ver como o católico ou o evangélico lê esse texto, ele vai fazer a leitura simbólica. Então, olha que interessante. Ele vai fazer uma leitura simbólica, enquanto nós vamos fazer uma leitura literal. Então, não estou querendo dizer aqui que a leitura literal é um problema. Eu só estou querendo trazer aqui que a leitura literal ela não pode ser sem crítica. Crítica no sentido amplo da palavra, tá, gente? Ela não pode ser feita sem reflexão, sem análise. E reforçando até o que o Glover falou, sem a gente ter, na nossa abordagem, a ideia de que o mais importante é a ética, é a moral que transparece do texto, tá? E isso a gente encontra, sim, quando lê diretamente o texto, não apenas os autores que os leem, tá? Outra questão de interpretação que eu acho interessante é em relação ao envio do Consolador prometido, né? Isso para nós é algo muito batido, né? A gente entende que a doutrina espírita, claro, né? Há vários argumentos interessantes, né, em relação a isso, mas quando você vai ver, por exemplo, a interpretação católica, a interpretação protestante, né? O que nós entendemos como esse Espírito da verdade, né? Entre aspas, o Consolador prometido, para eles é a manifestação do Espírito Santo. Tá? E é claro que Kardec também vem com argumentos muito bons, mostrando que esse entendimento do Espírito Santo não é o mais adequado, na nossa visão, tá? Então, isso é muito importante. E outra coisa interessante também, ó, outra sobre reencarnação, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? A gente também, de certa forma, faz uma leitura mais literal, né? A gente entende que esse nascer da água, nascer do Espírito, a gente leva para a interpretação mais literal, porque admitimos a reencarnação. Quando você vai para o católico e para o protestante, eles jogam para essa conversa de Jesus com Nicodemos a interpretação mais simbólica, né, do nascer de novo como ser um novo homem, como ser uma pessoa diferente. Conclusão que Kardec rebate muito bem, quando ele vai discutir isso no Evangelho, tá? Mas eu só queria deixar claro, né, que acima de tudo, acho que mais importante, porque justamente é aí que entram os nossos pressupostos, tá? Mais importante que problemas de tradução, mais importante que problemas de redação, são as questões de interpretação. E é aí que entra a nossa chave de leitura, olhando diretamente para o texto ou não, tá? Então, para a gente fechar, e aí eu não sei a questão do tempo, mas aí, claro, novamente vou devolver a palavra a vocês, o importante não é desprezar o texto bíblico, não é desprezar o simbolismo do texto bíblico, que ele é riquíssimo, riquíssimo, e se ele não fosse importante, Jesus não teria aproveitado dele, né, como ele faz nas parábolas, mas a gente tem que tomar cuidado com o literalismo na nossa leitura, tem que tomar cuidado com o tradicionalismo que a gente traz de outras vertentes cristãs, que é muito respeitável. No campo individual, ele pode ser vivenciado da forma como as pessoas querem, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar, às vezes, a certos tradicionalismos, um peso maior do que a mensagem moral do texto bíblico, tá? Porque, às vezes, vivenciamos a tradição de outra tradição cristã, né? Mas esquecemos o que a Melissa apontou no início, né? De vivenciar, de realmente refletir sobre o postulado espírita, sobre o pressuposto espírita diante da leitura, tá? Porque senão fica um simbolismo muito bonito, um tradicionalismo muito bonito, mas mais aos moldes farisaicos, né? Que é o que tanto Jesus criticou. E quando a gente fala de ciência, a gente tem sempre que tomar um cuidado que quando nós abraçamos as ferramentas da ciência, a gente não abraça, às vezes, o radicalismo materialista, que, infelizmente, ele predomina, né, na visão científica, né? Então, quando, por exemplo, a gente vê conclusões das ciências sociais sobre texto bíblico, nunca se considera a questão religiosa, nunca se considera a questão profunda, mas o fato narrado no texto bíblico, ele é sempre explicado por um desejo secundário. Ah, não, as pessoas pensavam assim porque, na verdade, elas queriam aquilo. Então, há uma tendência sempre de se desprezar o caráter mais profundo, mais religioso do texto bíblico, por alguns tratamentos das ciências sociais, né? Não todos. E como também da própria história, né? Quando, por exemplo, a gente vê posturas de datação dos evangelhos, por exemplo, né? Que desprezam a possibilidade, que para nós é tranquila, né? De um pressentimento futuro.
né? Então, se há alguma informação, por exemplo, nos evangelhos, sobre a destruição do templo, o cientista normalmente ele vai entender que o texto necessariamente tem que ser datado após a destruição do templo. Por quê? Porque a profecia não pode existir. Então, isso também tem que ser relativizado do nosso ponto de vista espírita, tá? Porque, para nós, o pressentimento, né, a premonição, isso tem as suas explicações, vamos entrar nelas aqui, mas elas também são possíveis, tá? Então, sempre um cuidado dos dois lados, para não para evitar o radicalismo religioso, que faz leituras fundamentalistas, muitas vezes, tradicionalistas, e às vezes desprezam a questão moral, e evitar o outro oposto, né? O oposto que é duvidar de tudo, como o Marlon estava comentando, a questionar tudo. Ah, não, então vamos rejeitar tudo, né? Quando, na verdade, qual que é a nossa peneira, qual que é o nosso óculos, a nossa lente? São os pressupostos espíritas. A ideia que nós temos da mensagem de Jesus, que transparece do texto bíblico. Então, olhamos para o texto bíblico com essa lente. Quando enxergamos coisas, posturas atribuídas a Jesus, por exemplo, que destoam da proposta cristã que nós entendemos como verdadeira, nós podemos sim fazer uma análise crítica delas, desconfiar delas, tá? Então, isso que é importante ficar. E nunca, gente, nunca entender essa nossa reflexão, que é, na verdade, a reflexão que nós entendemos, que é de Kardec, tá? Como uma subvalorização da mensagem bíblica, tá? Como se a gente, como o Glover falou muito bem, não pudesse ou não devesse, às vezes, olhar para o texto bíblico, exercitar a nossa interpretação, né? Por mais que ela esteja presa, e isso é bom, né? Aos nossos pressupostos espíritas. Beleza, gente? Então, assim, eu acho que pelo nosso tempo, eu acho que a gente pode, da minha parte, claro, né? Parar por aqui, e aí eu devolvo a palavra ao Henrique, a quem estiver coordenando, né? E aqueles, claro, que quiserem comentar. Bom, se alguém quiser comentar, antes que a gente finalize, pode ficar à vontade. Pelo que eu estou vendo aqui, ninguém ligou o microfone. Então, eu só queria fazer esse fechamento, Daniel, agradecendo de novo a sua disponibilidade. Eu acho que é um encorajamento para nós espíritas, de fato, seguir as orientações de Kardec, para buscar estudar mesmo, de forma a levar esse verbo mesmo para a nossa prática de estudo, não só de consulta, mas de interpretação mesmo, a partir daquilo que a gente vivencia enquanto espírita, né? Eu acho que você falou muito bem, todo mundo falou muito bem, que participou. Fica claro na sua fala que não é diminuir a Bíblia, pelo contrário, mas assim, valorizar. E valorizar a Bíblia significa olhar por debaixo das palavras aquilo que de fato está escrito, né? E aí uma frase que a Melissa falou no chat, que é: quem conhece, reconhece, e isso resume muita coisa, né? Então, o olhar do espírito a partir dos seus pressupostos, das suas vivências, das suas crenças pessoais, vai dar um sentido ao estudo bíblico, né? E isso, de fato, é levar a sério aquelas palavras. E aí é por meio do estudo mesmo. E até mesmo de como a gente tocou, né, de bibliografias secundárias, vindas de outras tradições religiosas, né? Fantástico. Fiquei até curioso aqui para terminar de estudar o Evangelho de João, né, Melissa, que a gente começou. Bom, vamos finalizar o nosso momento, então. A Carol acabou não podendo participar, então não vai ter uma música no final. Então eu vou optar por fazer uma prece de novo. Na verdade, eu até pensei em abrir a oportunidade para quem quiser fazer a prece, para não ficar eu no início e também no final. Se alguém puder, né, fazer, fique à vontade. Eli, Melissa, ou eu mesmo faço.
pedir então aos amigos para, junto comigo, agradecer a oportunidade de estar reunido, de poder ter contato com essa reflexão que nos fez relembrar de fato o que é de científico no Espiritismo, que é a sua fé raciocinada, né? Que a gente possa exercer cada vez mais essa fé raciocinada, mas também sem abandonar o que de fato nós sentimos a partir dos estudos dos textos bíblicos, no sentido de colocar para o nosso eu imortal, mais uma vez, né, diante dos ensinamentos, a oportunidade de rever as nossas atitudes perante também a vida, né, que nós possamos, sempre que pudermos, na leitura do texto bíblico, reconhecer aquilo que nós conhecemos e, a partir disso, levar essa compreensão ao entendimento íntimo, que os espíritos que estão conosco possam harmonizar o nosso ambiente íntimo nesses momentos de pandemia. Que as casas aqui representadas sejam abençoadas pela nossa equipe espiritual, que trabalha incessantemente para nos colocar com contato cada vez mais forte com o próprio Jesus e toda a nossa família espiritual, que está passando juntos, coletivamente, por essa pandemia, né? Sabemos que o plano espiritual também foi afetado de certa forma. Então, que a gente possa, juntos, emanar sempre sentimentos de esperança e de positividade. Assim seja. No mais, gente, um beijo e um queijo. Boa noite para nós. Obrigado, Daniel, pelo carinho. Agradecido demais, viu? Foi show de bola. Muito bom mesmo. Ele, eu acho que pode apertar o REC aí. Beijão pro pessoal do YouTube, então. E tá aí conosco. Tchau.